Voltamos com a notícia de frente. Caminhoneiros planejam realizar uma paralisação nacional na próxima segunda, dia 1º de fevereiro. A categoria tem várias reivindicações para o governo federal e também os estaduais. O Antônio conta pra gente. Lorival é de São Bento do Sul, Santa Catarina. Ele revela o que mais encarece o frete no Brasil. Não tem condições, não. O diesel está muito caro, está R$4 o diesel comum, cara. Lá para nós abastecemos na associação, lá está R$3,26. Lá em Santa Catarina, R$3,26. Agora vem aqui, R$4, R$3,98 é R$4, né? E o pedágio, não tem jeito não. Cada vez aumentando mais, né? Desde quarta-feira, dia 27, o litro do óleo diesel nas refinarias foi reajustado em 4,4% para seguir o preço internacional do combustível, o que eleva ainda mais o custo do transporte de cargas no país. Nós temos um insumo que ele consome aí até 50% do faturamento das empresas, que é justamente o óleo diesel, em que na base do seu preço está uma carga tributária muito elevada, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, onde a gente possui uma das alíquotas de ICMS mais altas do país. E isso encarece muito esse insumo, o que acaba comprometendo aí realmente o faturamento das empresas. O governo brasileiro estuda reduzir 2 tributos federais cobrados no óleo diesel, PIS e COFINS. O problema é que, com cada 1 centavo a menos no valor deste combustível, 800 milhões de reais deixam de ser arrecadados pelo governo federal. Mas os transportadores cobram também redução de impostos estaduais sobre o óleo diesel. A parte mais pesada da carga tributária está justamente nos impostos estaduais. No nosso caso, do óleo diesel, aí, o ICMS. É lógico que ajuda, sim, né, o governo a abrir mão, né, do PIS e do COFINS, e isso automaticamente reduziria aí o preço do óleo diesel, mas não resolveria. Nós temos aí uma concorrência entre estados, onde você tem alíquotas diferentes, e isso acaba até estipulando uma concorrência desleal entre os transportadores, que em determinados estados possuem um custo menor com esse item óleo diesel em detrimento de outros, como especificamente aqui o estado de Mato Grosso. Caminhoneiros e transportadoras também reclamam do valor do pedágio que eles pagam aos governos e às empresas que administram rodovias. Veja bem, nós temos os problemas das concessões de rodovias. Foram concessões realizadas no passado e que hoje está vindo à tona, que muitas delas foram envoltas de corrupção, e isso elevou muito o custo das tarifas de pedágios para os usuários das rodovias, principalmente os caminhoneiros. O governo precisa rever esses contratos que infelizmente a gente tem informações aí que não foram contratos lícitos, né? Foram feitos aí de maneiras ilícitas e que beneficiaram muitos na época, né? As obrigações da concessionária que administra aí a rodovia BR-163 em Mato Grosso, o prazo já venceu, né? Ou seja, o prazo que ela tinha para entregar as obras já venceu, e as tarifas continuam sendo cobradas com valores como se a rodovia já estivesse recebido todas as obras que estavam previstas em contrato. Empresas que transportam cargas e caminhoneiros autônomos ainda reivindicam um preço mínimo para o frete. Hoje, se você comprar um caminhão 0 km, se você tirar ele da fábrica e colocar para trabalhar, você, assim que tira esse veículo, você é obrigado a levar numa oficina credenciada, chamadas ITLs, né? Que são credenciadas, oficinas credenciadas junto ao Inmetro, para você fazer a aferição do cronotacógrafo, ou seja, o equipamento zero, né? Que já foi aferido, que já tem selo do Inmetro, e mesmo assim o transportador é obrigado a ter um custo de R$500 para fazer essa aferição em um veículo zero. Isso sem falar que a cada 2 anos ele também é obrigado a fazer essa aferição no equipamento, mesmo ele não apresentando problema algum. Então são contra esse excesso de burocracia, contra esse excesso de custos que atinge o transporte hoje, né, que as nossas entidades elas lutam, né, e reivindicam junto ao governo. Tem que ter um preço mínimo, tem que ter um preço mínimo. Eu não vou por 3 mil, outro vai por 2. Aí que tá o problema. Tem muito caminhão, cara. E você pode dar uma olhada no pátio do posto, como é que tá os pneus dos caras aí, pra você ver uma coisa. Dê uma olhada no pátio do posto, os caminhões, os pneus dos caras, pra você ver uma coisa. Dê uma olhada pra você ver uma coisa. É muito simples de reduzir isso aí.
Por causa dessas reivindicações, os caminhoneiros brasileiros estão planejando uma paralisação nacional na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Em Mato Grosso, a associação que representa 100 empresas transportadoras de cargas e 31 mil trabalhadores diz que não vai participar do movimento. Quero deixar claro que as nossas entidades, tanto a ATC, Associação dos Transportadores de Carga do Mato Grosso, e também o SETCAR, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Rondonópolis e região, elas não estão apoiando esse movimento, mesmo porque nós estamos vivendo aí uma das piores pandemias, uma das maiores pandemias já vistas aqui em nosso país, onde milhares de pessoas estão sofrendo nesse momento com essa doença, com o Covid-19, e outras, inclusive, estão aí chorando os seus mortos. E você apoiar um movimento justamente numa situação crítica que o país atravessa, com ameaça no abastecimento de insumos médicos, hospitalares, alimentação, isso é um ato totalmente irresponsável e impensado daqueles que estão por trás da organização dessa paralisação. Lorival, de 68 anos, é caminhoneiro há 46. Em 2018, ele participou da paralisação de 9 dias, mas desta vez não vai, mesmo tendo consciência de que algo precisa ser feito. De ano para cá aumentou muito o fluxo de caminhão, E o negócio começou a baixar, muita empresa, muito agenciador, tudo quer ganhar, tudo quer ganhar. Das grandes reivindicações aí do pessoal que está organizando essa greve para o dia 1º é justamente a questão do piso mínimo do frete, ou seja, criar ali pisos que possam ser respeitados pelos contratantes e que ninguém no país, nenhum contratante de frete possa contratar um frete abaixo do preço de custo, que seria essa questão dos pisos mínimos. Mas essa questão do piso, ela foi pedida também e atendida, foi aprovado um projeto de lei em 2018, durante a greve de 2018, só que ela foi questionada na Justiça e encontra-se atualmente no Supremo Tribunal Federal para ser julgada a constitucionalidade ou não desta lei. Bom, e esse assunto é destaque de Haroldo Arruda Júnior, Haroldo? Segunda-feira, a gente está hoje sexta, temos aí o finalzinho de semana. E a expectativa da população, Vai ou não vai ter greve? Exatamente. A verdade é que o clima entre o governo e a categoria piorou muito depois do aumento de 4,4% no diesel, O governo diz que, de certa forma, essa situação da greve está controlada, Está sendo administrada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e a Casa Civil e outras instituições, órgãos de governo, Estão tentando administrar. A revolta dos caminhoneiros, ou boa parte dos caminhoneiros, é por conta da definição da alíquota mínima do frete, Esse pedido por parte dos caminhoneiros está lá no Supremo Tribunal Federal desde 2018, naquele acordo de fim de greve, e até hoje não resolveram. E agora estão reivindicando, sem dúvida alguma. Se de um lado o governo diz que está controlado, do outro, um dos líderes da categoria, responsável sobretudo pela greve de 2018, aquela greve do governo Michel Temer, que ficaram parados praticamente 10 dias no Brasil, em que faltou medicamentos, faltou alimentos, foi o caos, O tal do Chorão. O Chorão é o líder de caminhoneiros autônomos e vem distribuindo vídeos já contundentes, fortes, dizendo que a greve vai acontecer e que principalmente o discurso do presidente Jair Bolsonaro não cola. Não cola, não tem força suficiente e não está convencendo os caminhoneiros. Quando você vê que o representante das transportadoras dizem que eles não vão entrar na greve, eles não vão entrar na greve, aspas, se ele não complementou a frase, Isso, inclusive, foi uma reivindicação e já foi uma afirmação por parte das transportadoras, dizendo o seguinte: olha, a gente não entra em greve, só que o governo federal precisa dar segurança para a nossa categoria, Então, existe uma distância muito grande entre um ponto e outro, E existe essa dúvida gigantesca que paira no ar e não se sabe qual será o fim desse impasse entre o governo e essa categoria dos caminhoneiros. Se nós levarmos em consideração que o nosso país é um país eminentemente rodoviário e que tem uma dependência, eu não consigo achar outra palavra, dependência gigantesca da categoria, realmente o governo precisa estudar uma forma de atender
de atender os anseios dos caminhoneiros, né? O que não pode é fazer acordo e não cumprir, como foi lá em 2018. E tem um grande aprendizado nisso tudo por parte do governo federal. Jair Bolsonaro não é bobo nem nada. Ele sabe que ele não pode e não deve interferir na política de preços da Petrobras, de jeito nenhum. Porque lá atrás, quando ele quis interferir, em 2018 tinha uma tarifa de aumento de 5,7%, ele quis conversar lá, né, com o presidente da Petrobras e dizer o seguinte: olha, não dê esse aumento, né, é ruim para os caminhoneiros. Isso deu um problemaço para a Petrobras, inclusive com relação aos investidores, né, porque o que regula a política de preços da Petrobras é o mercado internacional. E o governo, todas as vezes que o governo tenta interferir nessa política, ele causa um problema sério, né, com relação às negociações que a Petrobras tem. E ele já aprendeu isso. Em recente em recente reunião com o ministro Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro falou o seguinte: olha, eu não vou interferir na Petrobras, na política de preços da Petrobras, mas eu queria muito que você estudasse, né, uma forma de atender os anseios, as reivindicações da categoria, porque a gente precisa se aproximar mais desta categoria. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, perde popularidade na categoria dos caminhoneiros, junto aos caminhoneiros. Ele quer resgatar isso tentando atender, só que o governo não tem como atender de certa forma, porque se você for mexer na COFINS ou no PIS, para poder tirar a alíquota que realmente está inserindo diretamente e onerando, de certa forma, boa parte dos caminhoneiros, né, você perde de receita 800 milhões e automaticamente o governo tem que buscar esse recurso em algum outro canto. Eu, particularmente, acho que o governo deveria estudar uma forma, considerando a pandemia, né, estudar uma forma, né, seja por conta de diminuir o percentual, o custo de pedágio para os caminhoneiros, ou até mesmo subsidiar na compra de pneus, que é algo caro para os caminhoneiros, né? Para as empresas, com relação aos pneus. A importação é cara também, financiamento dos caminhões é caro. Estudar uma forma para que realmente essa categoria não seja tão penalizada. Você tocou no ponto do financiamento, da compra. O que aconteceu? Eu conversei com alguns caminhoneiros, pedi até apoio aí do nosso amigo Arizona, que está de férias, que ele tem aí um contato muito forte, ele me mandou alguns textos também. Aconteceu é que o caminhoneiro que tinha os próprios caminhões não tem mais, teve que vender. Exatamente. Ele não conseguiu. Estou com uma mensagem aqui que ele me encaminhou de um caminhoneiro que falou assim: ó, por mim, o diesel pode ir a R$10 o litro. O que me interessa é quanto me sobra do frete. Se baixar para 2, o frete cai 50% no mesmo dia. Esse é o problema, a exploração. A última greve foi um tiro no pé dos autônomos e pequenos. Não conseguimos nada. Conseguimos sim fazer o produtor comprar a própria frota. Para eles é fácil. Sabe quantos caminhões zero foram emplacados em Primavera do Leste em 2020? Você sabe, Aru? Não. 238 caminhões. Quantos aqui do grupo comprou caminhão? Porque isso foi num grupo de caminhoneiros? Nenhum, né? Eu acho que ninguém, porque todos são de produtores. Tirando uma parte da frota, o resto é produto. E lembrando que a greve de 2018 ela foi organizada há 6 meses e tinha um apoio dos produtores rurais. E hoje não greve... Não tem um apoio, porque está bom para os produtores, porque o dólar está caro, porque eles estão vendendo, estão ganhando dinheiro, estão comprando os próprios caminhões. Quantos caminhoneiros tiveram que vender? Tinha 1 ou 2, conseguia fazer aí até 3, vender os caminhões. Venderam. Por que eu acho que a temperatura está aumentando e essa greve até pode acontecer? Porque quem está organizando a greve é quem organizou em 2018, é o tal do chorão. Mas não tem força de outros lados. Eu sei, mas eles não têm engajamento. Eles não têm engajamento. Eles querem fazer greve, mas não... Calma, né? Eles não têm engajamento. O que acontece? O que está pegando é exatamente o que não foi atendido. Essa questão de pedágio, essa questão de aumento de combustível não é relevante, é importante, mas não é fundamental. O que está pegando é o que está lá no Supremo Tribunal Federal. É exatamente essa questão da alíquota mínima do frete, que incide diretamente no pequeno caminhoneiro. Aí que está o problema. Só que são só eles que estão reclamando, né? A categoria como um todo, as outras confederações, os outros sindicatos, que dependem, como foi em 2018. O que pode ter segunda é 1, 2, 3, parar um pouco, bloquear por um tempo a rodovia, infelizmente.
não vai ganhar essa força. E o governo federal já já disse o seguinte: se fechar a estrada, vai multar. Fechou a estrada, vai multar. Então, veja bem, não é impossível, né, de acontecer, até porque essa negociação está acontecendo via Ministério da Infraestrutura, ministro Tarcísio de Freitas. Né? Agora, eu particularmente acho que realmente pode não acontecer a greve por conta exatamente de tudo isso que foi elencado aqui. E por que é que deu certo a outra greve? Porque tinha organização das entidades juntos e do agronegócio também. Das entidades e dos grandes, dos endinheirados, não é isso? Você não falou aí, Nayara, que só em Primavera do Leste, o telespectador informa aí, que foram emplacados 230 caminhões no ano passado, então... 238. 238. Aí é o seguinte, deu certo por causa dos grandes, né? Por causa dos grandes, por causa das trades, aqueles que têm, assim, um poder gigantesco, entendeu? Político. Político também, né? Agora é o seguinte, o problema está com os pequenos. Isso com mesmo, os autônomos, você falou. Não é isso? Porque os grandes já resolveram não tem o problema nenhum deles, não é isso? É isso. É sempre assim, né? O pequeno, o mais pobre é que tem problemas. O mais fraco é o que tem problemas. Só que o seguinte, o poder público tem a péssima mania de proteger os grandes. Pegar um exemplo aqui de Mato Grosso, espetacular aí a competência, a capacidade, a eficiência dos médios, dos grandes produtores, dos megaprodutores, não é isso? É importantíssimo isso para Mato Grosso, porque a nossa economia aí, mais de 80% depende, né, está vinculada aí ao agronegócio. Então é o seguinte, só que essas pessoas não têm tanta necessidade do apoio do poder público, mas é esse setor aí que é apoiado. O pequeno agricultor, lá da agricultura familiar, que não tem a estrada para escoar a produção dele, não tem assistência técnica, não tem o título da propriedade dele, não tem a regularização dessa área. Esse pequeno produtor, né, que é da família, né, é uma propriedade da família para o sustento da família. Ele não tem apoio nenhum, né? O governo vem, faz discurso, diz que vai apoiar. Teve até um senador aí que fez campanha lá em 2018, dizendo que ele ia ser o senador da agricultura familiar. E aí é o seguinte, quem é que bancou a eleição suplementar dele em grande parte? Quem foi? Os grandes. Blairo e Araí Mágico. Então é o seguinte, precisa se olhar mais para o pequeno. Precisa, né? Precisa. Olha, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a Notícias de Frente.